Sabe aquela necessidade quase instintiva que a gente tem de tentar controlar o que é totalmente imprevisível? Pois é, desde o início dos tempos, essa obsessão humana é universal. Sejam desastres iminentes batendo na porta, crises financeiras ou mudanças gigantescas na sociedade, a incerteza é o que empurra todo mundo para a ação. Então, boas-vindas a esta nossa análise, onde a gente vai desconstruir exatamente como diferentes esferas da nossa civilização montam os seus verdadeiros escudos contra o caos. É a anatomia da preparação. Bom, vamos mergulhar nisso. O que será que une sobrevivencialistas, grandes marcas e religião? À primeira vista, bancas subterrâneos, campanhas de marketing corporativo super elaboradas e sermões teológicos parecem não ter absolutamente nada em comum, né? Mas, olha só, o fio condutor que costura esses três mundos que parecem tão distantes é exatamente aquele impulso primordial, a urgência inegável de se preparar para rupturas que são simplesmente inevitáveis. E para entender como essa dinâmica toda funciona, a nossa rota hoje passa primeiro pelo paradigma da preparação, depois a gente entra no sobrevivencialismo e o fim, avança para a sobrevivência corporativa das marcas, detalha o processo criativo inclusivo e fecha com a prontidão espiritual, ou seja, uma travessia completa, indo da sobrevivência física e palpável até a estratégia corporativa e por fim chegando na prontidão absoluta. Começando com a nossa primeira parada, o paradigma da preparação. A busca humana por controle. O ponto central aqui é que a sociedade está sempre enfrentando a ameaça de um mundo que não para de mudar. A imprevisibilidade é a regra do jogo, não a exceção. E é exatamente essa instabilidade maluca que gera a necessidade contínua da gente criar soluções para tentar mitigar ou pelo menos diminuir esses riscos enormes, seja no nível micro, dentro de casa, ou lá no nível macro, e ver como diferentes bolhas da sociedade encaram e tentam resolver esse exato mesmo problema, nossa, revela muito sobre quem nós somos. O que já puxa a gente para o nosso primeiro exemplo prático. Parte 2 da nossa análise: sobrevivencialismo e o fim, a preparação física e estrutural. Sem sombra de dúvida, essa é a forma mais crua, individualista e direta de se organizar para o pior cenário possível. De forma bem objetiva, o sobrevivencialismo é esse movimento gigantesco de indivíduos, que a gente costuma chamar de preparadores, que trabalham ativamente para enfrentar todo tipo de emergência e ruptura, seja na ordem social, política ou natural. A gente está falando de treinamento pesadíssimo, estoque de alimentos e água, técnicas de autodefesa, tudo para conseguir sobreviver a cenários bem extremos que vão desde um furacão local até, sei lá, um colapso econômico total no país. É literal mesmo. Isso ilustra brilhantemente como esse movimento não fica parado no tempo. Ele reage aos medos de cada época. Vai em ondas, sabe? Lá na década de 1960, o foco era puramente a Guerra Fria, a inflação altíssima, o pânico real de um ataque nuclear. Aí a gente pula para os anos 90 e o desespero girava todo em volta do bug do milênio e das falhas tecnológicas globais. Pós anos 2000, o foco muda de novo, se adaptando para ameaças como pandemias e desastres naturais climáticos. O medo troca de máscara, mas a necessidade de estocar recurso, essa continua intocável. E quando a gente olha para isso de forma mais analítica, as estratégias se dividem muito claramente pelo fator tempo. Para o curto prazo, a galera lida com o caos imediato usando coisas como o EDC, ou Everyday Carry, que são aqueles itens essenciais de porte diário, e mochilas táticas para o momento exato em que a crise estoura, conhecidos pela sigla SHTF. Mas, em total contraste quando o cenário é de colapso total, permanente e duradouro, o chamado TOTOWK, que significa o fim do mundo como o conhecemos, aí o buraco é bem mais embaixo. Exige autossuficiência pura, plantar a própria horta, gerar a própria energia, o pacote completo da sobrevivência isolada. Ponto 3. Marcas e a sobrevivência corporativa. Como evitar a irrelevância? E aqui a gente sai dos abrigos isolados no meio do mato e entra direto nos escritórios globais com ar-condicionado. Porque a grande ameaça que tira o sono de muito executivo não é um ataque zumbi, tá? Não é a falta de comida enlatada, é o desastre absoluto da irrelevância total no mercado. E para evitar que a marca simplesmente evapore, gigantes da indústria usam documentações fortíssimas baseadas em dados. O Guia de Diversidade e Inclusão da Associação Brasileira de Anunciantes é literalmente um manual de sobrevivência dos novos tempos. Ele aponta que para uma empresa durar, ela precisa urgentemente adotar práticas ESG de alto nível, ou seja, diretrizes ambientais, sociais e de governança super sólidas.
O que a literatura atual do mercado bate na tecla toda hora é que o novo modelo de negócios precisa, obrigatoriamente, ser mais humano. Tem que refletir a nossa sociedade que é plural, para garantir que o sucesso continue existindo. As grandes marcas têm que se antecipar, têm que se preparar ativamente para as mudanças nas demografias dos consumidores. Ignorar isso e falhar em incluir públicos diversos não é só visto como um deslize de imagem hoje em dia. É o gatilho perfeito para um desastre corporativo irreparável. Agora, o que é fascinante sobre essa jornada é ver como ela mapeia passo a passo o caminho corporativo. A empresa sai de um ponto crítico de exclusão, passa ali pelas armadilhas perigosas de uma estereotipagem rasa, alcança uma representação positiva e finalmente consegue se estabilizar no grande objetivo, a inclusão com propósito. É um mapa tático cirúrgico que a marca tem que seguir, sem desvios para criar uma blindagem contra a desconexão cultural. Chegamos à parte 4, o processo criativo inclusivo, estruturando a sobrevivência. Pensa bem, se o concreto é o que protege um abrigo físico subterrâneo, os processos superpadronizados são o que protegem a estrutura de uma marca gigante. Essa engrenagem de desenvolvimento, dividida rigorosamente em 12 passos de ponta a ponta, é a prova de que a inclusão corporativa não pode, de jeito nenhum, ser um pensamento improvisado. Pelo contrário, é um plano de contingência mega calculado, inserido em todas as etapas criativas para manter a empresa de pé enquanto a cultura lá fora muda. Destrinchando um pouco mais o ciclo, a gente nota que a preparação começa logo no passo 1, definindo perfeitamente qual é o desafio de negócios. Aí ela avança firme lá pelo passo 5 com desenvolvimento criativo tático e fecha o ciclo com uma avaliação e análise metódica, que é o passo 12. Isso deixa evidente que a preparação para o futuro, dentro de uma grande corporação, é arquitetada muito friamente. Só que da mesma forma que os ventos de uma tempestade ameaçam o telhado de uma casa, existem ameaças internas silenciosas que corroem o alicerce de uma marca. São os vieses inconscientes distorcendo completamente os dados de pesquisa, as generalizações amplas que não refletem o mundo real, a falta daquele especialista em cultura local para dar um norte e o perigo de rodar campanhas com estereótipos que nunca foram testados. Vencer esse viés no mundo corporativo tem o mesmo peso e a mesma urgência que guardar água limpa para um grupo numa crise física. E agora a parte 5, a prontidão espiritual, a preparação cósmica, onde a gente entra na forma mais imutável e absoluta de preparo já registrada. Aqui a gente passa a falar de eventos que superam totalmente o controle humano. Do ponto de vista estritamente documental e religioso, a segunda vinda é descrita como o apogeu inquestionável da história. E a grande virada de chave aqui, a disparidade fascinante em comparação com as outras formas de sobrevivência, é que o conceito de preparo reativo, de última hora, simplesmente não existe. A urgência teológica exige um estado de prontidão contínua ao longo da vida inteira. Pegando um relato direto das fontes dessa narrativa, a métrica usada é fortíssima. Diz assim: voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Gente, repara na força desse encadeamento de advérbios. Isso constrói analiticamente a ideia de um impacto absoluto e instantâneo. É a projeção de um evento que corta pela raiz qualquer margem para uma adaptação atrasada. Então, o ponto crucial para desvendar a metáfora central é esse. O azeite acumulado na lâmpada representa essa antecipação vitalícia, aquele preparo que tem que estar 100% pronto antes que a porta se feche de vez. O texto fundamenta uma lógica implacável. A partir do momento em que o evento é deflagrado, as chances de preparação terminam ali, sem nenhum aviso. A contingência já precisava estar operando há muito tempo. O que conduz a gente para uma síntese realmente impressionante de todos esses cenários que investigamos hoje. A anatomia da preparação segue roteiros incrivelmente parecidos, mas em escalas que raramente dialogam. Pessoas comuns acumulando ferramentas táticas para deter crises físicas e naturais, executivos recalibrando processos complexos de marketing para não afundarem no esquecimento social, e adeptos religiosos sustentando uma vigilância rigorosíssima para o desfecho definitivo. No fundo, a raiz disso tudo é exatamente o mesmo instinto primordial. Esse nosso impulso humano de tentar prever e domar o perigo antes que ele ataque é a base da nossa civilização. Seja enchendo as prateleiras de um abrigo com suprimentos, estruturando dados corporativos pesados à prova de vieses, ou mantendo viva a chama da fé. O esforço da humanidade para se brindar contra o inevitável não tem pausas. E a constatação que reverbera depois de toda essa jornada analítica não é se uma tempestade vai chegar, mas sim, diante de um oceano gigantesco de possibilidades caóticas, até onde a genialidade da nossa preparação vai precisar evoluir para conseguir enfrentar o amanhã.